Então, pessoal, como a gente está falando, você trazer essa responsabilidade de paralelismo e concorrência para dentro do seu software te traz também a responsabilidade de tratar o que a gente chama de região crítica, né, que são justamente essas áreas onde você tem recursos, um recurso ou um conjunto de recursos que que são compartilhados, e aí consequentemente te embute a obrigação de implementar técnicas como semáforos, monitores, para poder fazer controle dessas regiões críticas, né. O monitor, ele é um pouco mais abrangente que o semáforo, né, ele é um pouquinho mais amplo, digamos assim, né. Eh, ele é um mecanismo composto por várias variáveis, né, então é um mecanismo mais complexo para ser implementado, em contrapartida, ele também acaba sendo um pouco mais eficaz que o próprio semáforo, né. Então você tem aí 2 subprogramas, né, que possuem um acesso exclusivo, né. Algumas linguagens de programação não oferecem mecanismo próprio para lidar com concorrência, ou seja, isso não vem embutido na 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 no projeto de linguagem de programação, né, mas você pode criar formas de se usar isso. Aqui, por exemplo, ó, você tem um fork implementado em C, né. Pessoal, eu vou passar um pouquinho mais rápido nisso aqui, porque olha só, já são 10 para as 9, né, a gente está com o nosso tempo, ficando um pouco mais curto e a gente está com bastante coisa ainda para falar. Então eu vou deixar essa parte de implementação um pouquinho por hora, para vocês poderem, fazer de repente o teste em casa, e vou tentar dar uma corrida aí com o assunto da disciplina, para ver se a gente consegue finalizar esse assunto hoje, né. Para sincronizar um processo em C, você pode usar semáforo, né, monitor, mas não é fácil, né, depende de SO, portanto, né, é difícil de você, se aprofundar no assunto devido a esse grau de complexidade. Deixa eu passar um pouquinho mais rápido aqui nessa. Então, chegamos em Java. Java nativamente já implementa esses conceitos de thread, né? Então ela tem um suporte bem amplo, bastante consolidado, isso aí já está no mercado há muitos anos, né? Então você já se provou funcional, né? Digamos assim. Você pode criar uma thread em Java de duas formas, ou herdando a classe thread, que é um formato mais simples, né? Você estende, não extends na classe thread, ou implementa a interface runnable, né? Então tá aqui, ó, o carro extends thread, né? Você tem aqui o run, onde você tem aqui, ó, você tem um sleep, é, deixa eu ver se eu tenho. Vamos fazer isso aqui rapidinho. Deixa eu
Pessoal, só um minutinho aqui que eu já vou continuar aqui com vocês. Então, pessoal, vamos lá. Vocês estão vendo aqui o meu eclipse? Hum, beleza. Tá, olha só. Vai fazer um projetinho aqui rapidamente. É, então vamos lá, olha só. A gente vai fazer exatamente aquele exemplo que está lá na aula, tá? Então vou criar uma classe aqui chamada carro, ok? E vou dizer o seguinte, a superclass dela vai ser thread, ok? Então, fiz uma classe que vai herdar de thread. Então tá aqui, ó, car extends thread, beleza? É, vou, vou definir aqui um construtor, public, carro, passando o nome, né, para dar o nome ao carro, e vou implementar o método run, ok? Então vou botar aqui, ó, e menor que 10, e mais, né? Ou seja, é como se eu fosse andar de 1 a 10, né? Vou fazer uma trajetória aí de 1 a 10. Então vou botar aqui vou usar um random aí da matemática para gerar um número aleatório, ou seja, eu vou dar um sleep nele na thread
num número randômico, né? Então é como se fosse assim, ó, eu vou ficar gerando números, eu vou andar de 1 a 10, né? Ou seja, como se eu fosse percorrer a pista de corrida. 1, 2, 3, quem chegar no 10 primeiro ganha. Só que para cada thread diferente, na hora que ele executar isso, ele vai dar um sleep de um tempo que eu não sei qual é. É um random, então pode ser qualquer coisa. Eu posso esperar muito, eu posso não esperar nada. Então, é, é, a evolução de um pode ser mais rápida do que a do outro, né? Fazer aqui como a gente fez, né? Botar o catch aqui, né? Catch exception. É... Não, peraí. Melhor. Eita, peraí. Print stack trace. Pronto. Então, em caso de erro, eu vou imprimir aqui o, o erro que deu, né? E aqui eu vou dar systemout.println em getName, né? Então ele vai imprimindo o nome. Isso aqui é só para imprimir o tracinho do que ele está andando, né? Então ele vai de J até I, ou seja, se eu já andei uma casinha aqui em cima, então eu vou imprimir dois tracinhos, só para a gente poder graficamente ter o... Tá? E aí, depois desse for, ou seja, se ele chegar até o 10, significa que ele terminou. Então eu vou botar aqui, ó, system.out.println getName completou a prova, né? Beleza? Então esse é meu carro. Então só repassando aqui o que o carro está fazendo. Olha só, pessoal. A gente implementou uma classezinha aqui carro, né? Estendendo de thread, ou seja, eu vou startar várias threads. Então eu vou estar com esses fluxos correndo em paralelo, concorrendo entre eles, né? A thread basicamente faz o quê? Ela vai de 1 até 10. A ideia é sair de 0 e chegar até 10. Quem chegar até 10, no caso é 9, né? Porque é de 0 a 9. Mas quem chegar em 9 primeiro ganha. Como se é uma corrida. Quem chegar em 9 primeiro ganha. Então, o detalhe é que tem esse sleep aqui, ó. Esse sleep faz o processo ficar adormecido por um tempo randômico. Eu não sei quanto tempo vai ficar. Então, o que vai fazer diferença na corrida é na hora que gerar esse random, né? E outra coisa que também pode fazer diferença é a questão das threads, né? Porque uma vez que uma está dormindo, a outra pode estar sendo processada. Então, é, isso é um outro fator também que pode ser levado em consideração, né? Uma thread pode ficar parada e a outra evoluir 3, 4 passos à frente, né? E agora a gente vai fazer a outra classezinha, que é a classezinha de corrida.
New class corrida, né? Vai ter o void main. Então, vou fazer basicamente aqui, ó, vou criar o meu cenário da corrida. Então, ó, carro, vou colocar aqui carro 1 igual a new carro. Vou botar que esse carro aqui é do Barrichello. E vou fazer um carro 2. Rolou uma cola aqui para eu poder saber como é que se escreve Schumacher. Ou seja, criei dois carros, carro 1 e carro 2, e aí eu vou dar o start. Vou mandar esses caras serem executados. Ok? E aí eu vou tentar, depois que eles executarem, eu vou tentar fazer o juntar essas duas threads, né? Ou seja, finalizar as threads juntando, né? Quem terminar primeiro vai aguardar o outro para poder fazer a junção. Ok? Então, vou fazer aqui o run as Java application. E aí, ó, olha o que a gente teve aqui na nossa console, ó. Pô, deixa eu fazer melhor, gente, peraí. Esse carro aqui, ao invés de print ln, deixa eu botar só print. Aqui, né? Vai ficar mais... Pra eu não pular linha. Porque senão toda hora vai ficar pulando linha. Não vai ficar bonitinho, vai ficar assim, ó. Vou rodar de novo. Aqui, ó. Olha só. Começou a corrida, ó. O Barrichello e o Schumacher, ambos na mesma posição. Aí começou, ó, o Barrichello avançou uma casinha, o Schumacher também. O Barrichello duas, o Schumacher também. Então, eles meio que, se bem que teve o sleep aqui não funcionou muito bem, não. E isso tem razão já vou dar uma boa razão a vocês disso ter acontecido. Ó, isso é até interessante. Vocês perceberam aqui que eles andaram junto, né? Ou seja, na verdade não teve a corrida, ou seja, eles não tiveram aquele cenário de hora um passa à frente do outro, né? Então deixa eu voltar aqui, deixa esse negócio sumir aqui que eu aqui. É... Acho que o problema pode estar aqui, ó. O que que acontece? Esse random, ele gera um número aleatório com base é, em algumas variáveis da própria máquina. Então, às vezes, ele acaba gerando o mesmo número é, por várias vezes, né? Então, é difícil, às vezes, você fazer uso do random aí, porque ele acaba gerando o mesmo número, né? Então, ele acaba dando sleep no mesmo tempo para os dois. Vamos executar mais algumas vezes, ver se... Ah, agora já deu uma diferença. Ó, tá vendo? Começaram juntos. Ah, olha que coisa interessante. Ó, terminaram. Ó, o Barrichello terminou primeiro que o Schumacher. Só aqui mesmo para acontecer isso. Tô brincando. É... Ó, tá vendo aqui, ó? O Barrichello completou a prova, o Schumacher ainda estava aqui, ainda teve que avançar para depois completar a prova dele. Mas olha que coisa interessante que aconteceu aqui, ó.
Olha isso daqui, galera. Olha isso daqui. Que é isso, gente? Olha que zoeira que deu. Barrichello iniciando, depois ele escreveu Barrichello de novo, para depois de dizer Schumacher iniciando, né, na posição inicial, e depois imprimiu a posição do Barrichello que ele já tinha citado aqui atrás. Alguém sabe me explicar do porquê que aconteceu isso? Alguém aí vai se candidata a explicar o porquê que isso aconteceu? Por causa do sleep? Você está no caminho. A gente pode. A gente falou isso na aula de hoje. Ó, vou botar o slide aqui para ver se vocês se lembram. Ó, por conta disso aqui, ó. Isso aqui, ó. Indeterminismo na concorrência. Aconteceu exatamente uma coisa parecida com isso. Na verdade, parecida com, enfim, né? Vamos dizer que é parecido com isso. Mas o que que aconteceu? Se a gente for olhar lá no nosso código, primeiro você imprime o nome para depois você imprimir o progresso. Provavelmente o que aconteceu foi o quê? Ele imprimiu o nome do Barrichello e o progresso do Barrichello. E imprimiu o nome do Barrichello porque ele já avançou mais uma rodada na, na thread. Só que quando ele imprimiu o nome, a thread foi suspensa e delegaram para outra thread a vez. Mas o segundo Barrichello já tinha sido impresso. E aí imprimiu o Schumacher e o status dele, e aí depois voltou para a thread que estava interrompida para terminar a execução dela. Então ela foi terminada, na verdade ela foi suspensa no meio da execução. Por isso que eu consegui botar um nome, não botei, mas não botei a progressão dele, tive que botar a progressão depois, né? Então é um caso, um cenário bem clássico, né? Então tá aqui, ó. Cadê? Onde que eu tava aqui? Threads em Java aqui, ó. Foi isso aqui, ó. Ah, aqui aconteceu também, ó. Não, se bem que aqui tá casadinho, mas o nosso foi mais zoado. O nosso foi isso aqui, ó. O que aconteceu? Ó, primeiro, system print o nome, né? Ele printou o nome e nesse ponto aqui ele foi suspenso. Deram a vez para outra thread executar e aí quando voltou, ele voltou do ponto que ele estava, né? Ou seja, só imprimiu o progresso do carro. Então por isso que ficou desencontrado. Beleza? Então, assim, esse recurso de thread é um recurso bastante interessante, assim. Mas o problema é que, assim, todos os problemas em decorrente que gera, né, por conta do paralelismo, eles acabam caindo no nosso colo, né? Ou seja, a gente puxa a responsabilidade para tratar isso é, por conta própria, né? Então nós passamos a ser responsáveis pelo tratamento disso. Então por isso que assim é bom, mas você precisa ter um pouco de atenção aí no tratamento da questão do paralelismo, né? Então acaba sendo um ótimo recurso de programação, mas a gente precisa estar atento, né? É, esse aqui é um exemplo do produtor e consumidor. Vou passar é, um pouco mais rápido aí. Eu sugeriria vocês usarem essas implementações, né? Eu sugeriria vocês implementarem isso entra no Javinha lá e tenta codificar isso daí. Acho que é é um bom aprendizado e a codificação está pronta, né? Só copiar da aula aí, né? A thread safe, né? Uma classe é thread safe quando pode ser usada por N threads. Isso significa que ela foi preparada para tal como métodos synchronizers e etc. Ou seja,
A thread, a gente já percebeu que é um fluxo de execução. Você tem condição de trabalhar mecanismo de sincronização nas threads. A gente passou um pouco batido aqui, mas eu posso sincronizar a execução das minhas threads, né? Eu posso estabelecer marcos de pontos de junção, se for o caso, para que elas possam executar de forma síncrona. A gente fala que uma thread é thread safe quando ela está pronta, né, para ser executada dessa forma. Né? Então, assim, você tem várias estratégias que você pode usar para paralelismo, né? O paralelismo e concorrência, esse tipo de recurso, você pode adotar diversas estratégias, como fila de trabalho, por exemplo, né? Grupo de threads, né? Que você faz um pool de threads que vão ficar enfileiradas lá para usar um determinado recurso. O famoso fork join, né? Dividir para conquistar, e você pode explodir em diversas threads um processamento e depois sair juntando isso, né? Ou seja, fazer o join dessas threads. Se vocês quiserem, uma boa ideia é vocês usarem, por exemplo, para quem faz teoria da computação e análise de algoritmo, tenta implementar um método de divisão e conquista usando thread. Vocês vão ver que vai ficar extremamente performático, porque você vai usar o recurso de paralelismo da máquina. Só fazendo um parênteses aqui, eu sei que nosso tempo aqui já está chegando ao fim, mas eu acho que vale o comentário. É, a grande sacada para ambientes Big Data, né, que nos últimos anos, é um ambiente, a infraestrutura Hadoop, né, um ecossistema Hadoop, é, que na verdade, um conjunto, um cluster, né, de diversas máquinas que corroboram em processamentos de alta velocidade para grandes volumes de dados e faz isso de forma paralela e concorrente. Então, assim, a gente percebe que para esses ambientes o paralelismo é a essência, né, é o fundamento. Tanto é que você usar Hadoop sem paralelismo é melhor nem usar, porque ele vai ficar muito pior do que um file system convencional. Então é um ambiente próprio para isso, né? Próprio para paralelismo. E você vê que ele é extremamente eficaz. Eu tenho alguns trabalhos que a gente tem desenvolvido, né, nessa área dentro da Petrobras. Para vocês terem uma noção, a gente fazia, por exemplo, fazer uma carga de dados usando o método convencional de uma tabela gigante de, sei lá, algumas dezenas de giga, elas demoravam no método convencional, sei lá, para você carregar 50 gigas, uma tabela de 50 gigas, você demorava aí em torno de 8 horas para poder fazer a carga, quando não era mais, dependendo da particularidade, da característica, pode até ser mais. Se você jogar isso num Hadoop, ele faz isso em menos de 5 minutos. É muito rápido. Por quê? Porque ele usa o método de divisão e conquista com paralelismo, né? Ou seja, ele quebra o problema em vários pedaços, coloca cada pedaço sendo processado por um cluster diferente, por um nó do cluster diferente, e cada nó faz um processamento de um pequeno pedaço. Então, assim, se vocês quiserem fazer essa brincadeira, vocês vão ver que vai ser bastante eficaz. Você usar o método de divisão e conquista, né? Eu até fiz o código com vocês numa aula anterior. Quem não é da disciplina de teoria da computação, os vídeos estão disponíveis lá no canal, caso vocês tenham curiosidade em assistir. A gente fez um exemplozinho usando o merge sort, que você tem essa função eh, de merge, né, e de quebrar, né, ou seja, de dividir o problema. Se o dividir o problema fosse implementado usando threads, onde cada chamada fosse uma thread diferente, você ia ter muito mais eh, eh, rapidez, né, disso aí. E outra é o Select, Map, Reduce, né? Divide grandes quantidades de dados em lote de processamento. Tanto é que o MapReduce é um algoritmo, se não sei se foi, acho que foi feito pela Google, se não me engano, que às vezes eu confundo se é Google ou se foi a Yahoo, mas eu tenho a impressão que foi a Google. É um algoritmo produzido pela Google que é justamente um algoritmo paralelo
para processamento de dados de Big Data, né. Então esse problema que eu passei até para vocês aí de consumo, eles usam o MapReduce para justamente você conseguir fazer a tratativa desse volume de dados para você deixar ele disponível para uso, né, porque o interessante do ambiente Big Data não é você pegar o dado todo e botar cada pedacinho dele. O interessante é se você conseguisse já pegar o dado, pré-processar ele e armazenar somente o que tiver valor, né? Ou seja, só armazenar o dado no formato que você de fato possa consumir, né? Ou seja, não é interessante você fazer uma carga de dado cru, né, em ambiente Big Data. Mas, claro, pode acontecer, mas não é o objetivo, né? Então tem um exemplo aí, ó, se vocês quiserem, fica aí o desafio para vocês, ó. Pega esse exemplo aí de fork join, em Java e faz o merge dessa solução com a solução do merge sort que a gente fez lá na aula de teoria da computação, vai ser um trabalhinho legal aí para vocês, né, né. Tem algumas linguagens de programação que usam, troca de mensagem, até o próprio Java, né, tem um JMS, que é o serviço de mensageria, para você, como eu falei, né, você tem a área de compartilhamento que poderia ser uma memória compartilhada, tem processos que se comunicam com troca de mensagens, né, ou threads mesmos, às vezes eles se comunicam usando troca de mensagem, né. Então, pessoal, assim, finalizando, paralelismo, concorrência, é uma coisa, assim, bastante útil, tá explodindo aí, as pessoas estão usando isso, de brincadeira, porque, assim, a coisa tomou uma proporção absurda. Pra gente poder tomar o po em posse, né, pra gente tomar posse desse poder, né, a gente precisa estar atento a questões a conceitos como região crítica, né, semáforos e monitores, starvation, deadlock, a gente tem que saber dessas coisas para a gente poder tratar os problemas que podem surgir quando você usa, paralelismo, mas ao mesmo tempo você ganha muito em tempo de processamento e uso de recurso de hardware que você tem disponível. Enfim, isso aumenta e muito a capacidade da sua aplicação, né. A gente sabe que algumas, linguagens oferecem esse tipo de suporte nativamente, outras nem tanto. Então, esse é um cenário que precisa ser observado, dependendo do tipo de problema ou de programa que você está sendo construindo, você tem que pensar se vale a pena investir o seu HH, o seu esforço, numa linguagem que de repente não tem suporte para paralelismo e você está desenvolvendo uma aplicação de grande porte que vai ter grandes processamentos de dados. Então, isso aí precisa ser um ponto de atenção, que vocês precisam estar, ligados, ok? Eh